Olá pessoal, eu sou Diego Barbosa. Olá, eu sou Cadu Soares. E preparamos um vídeo incrível de fácil venda para o Dia dos Namorados. Nós vamos te ensinar a produzir lindos bombons presenteáveis. E com duas técnicas de temperagem. Bora pro vídeo. Para começar, eu tenho aqui, nós temos o chocolate. A Cical, gente, é uma empresa do Grupo Barrica Levou. Vocês encontram aqui nas lojas de festa, se encontram também no site. Aqui eu tenho um chocolate nobre, mas nós também temos a linha de coberturas fracionadas. Tanto a linha mais quanto a linha fácil. Depois eu explico um pouquinho mais para vocês da diferença de cada uma delas. Como eu separei o chocolate nobre para a gente trabalhar aqui agora, esse aqui é o chocolate branco. É um chocolate que para fazer uma casquinha de bombom, por exemplo, eu preciso fazer o processo de pré-cristalização. Então, como o pessoal conhece como a têmpera, né, do chocolate. Então eu vou colocar meu chocolate aqui no recipiente próprio para isso. A gente vai levar ele ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo de vez em quando, até derreter por completo, tá bom? Então, ó, nada de potinho de vidro, potinho de plástico, micro-ondas. Se tiver com medo dele, põe uma potência de 50% a 70%. Diego, vai lá, né, Diego? Tá, vamos lá. 30 segundinhos. É interessante nesse processo de derretimento, vocês têm um termômetro. Pode tanto ter esse termômetro digital, que é a pistolinha, né, que tem um infravermelho, quanto aquele termômetro de palitinho que todo mundo conhece, acho que a maioria dos confeiteiros já tem. Vocês encontram tanto de infravermelho quanto de palitinho nas lojas de festa. Eu gosto um pouquinho mais desse aqui. Eu gosto um pouquinho mais desse aqui porque ele é um pouco mais rápido, tá? Mas os dois super funcionam. Então assim, por que eu falo do termômetro para a gente fazer o derretimento do chocolate ou da cobertura? O chocolate, ele é sensível, então ele tem uma temperatura de trabalho, ele tem uma temperatura de derretimento, então por isso que é bom de ficar sempre acompanhando a temperatura do chocolate, para que a gente não venha ter nenhum tipo de erro posterior a ele, certo? Em segundos, lógico, 30 segundos não é suficiente para derreter o meu chocolate, o Diego está misturando para poder espalhar o calor, e a gente vai voltar ao micro-ondas por mais 30 segundos. No micro-ondas, viu que ele fica um pouco mais fluido, a gente vai, né, aferir a temperatura, ele tem que estar com a temperatura de derretimento de mais ou menos 42, 45 graus. Passou um pouquinho de 45? Não tem problema. A gente só evita que ele ultrapasse 50 graus. A gente fala que quando o chocolate passou de 50 graus, é um chocolate que já está queimado. Só que não é um chocolate queimado de carbonizado que a gente vê queimado. É um chocolate que ele vai apresentar um defeito após você desenformar ele da forminha. Ele pode dar um tipo de bloom, ele pode ficar esbranquiçado, ele pode empastar, ficar um pouco mais grosseiro pra gente. Então a gente tem que tomar cuidado também na hora do derretimento. Então, ó, deu mais 30 segundos, chocolate branco, tá? Ó, a cor bem clarinha, a fluidez do chocolate Cical. A gente vem com o termômetro aqui agora, para poder medir a temperatura, 44,8. Então, em um minutinho que a gente colocou no micro-ondas, já chegou na minha temperatura de derretimento. Então, já posso começar a fazer o processo de pré-cristalização. Então, para isso, vamos lá. Eu tenho várias técnicas de cristalização do chocolate. Posso escolher uma delas. Aqui hoje, deixa eu ver se chegou a temperatura, o ambiente está climatizado. Então, eu vou fazer a temperagem na pedra, ou que a gente chama de tablagem. 100% seca, tá? Então, aqui eu tenho, ó, um álcool, vou passar rapidinho. O Diego já havia limpado a bancada, mas eu estou limpando de novo. Tablagem, só para poder explicar um pouquinho para vocês como que funciona ela. A gente tem uma temperatura de derretimento que foi de 42 a 45 graus, certo? Eu preciso agora jogar na bancada, essa temperatura vai despincar. Eu vou jogar para 27 graus mais ou menos. Sempre quando for derreter, vocês vão ver aqui no verso da embalagem, eu tenho pré-cristalização por tablagem. Aí fala da temperatura de derretimento, explica um pouquinho da temperagem, fala para você, ó, resfriar até atingir 27 graus, certo? Que é resfriamento. E depois a gente vai elevar a temperatura para 28 e 29, que é a temperatura de trabalho. Está no verso da embalagem do chocolate. Ela vai dizer para você como você deve trabalhar. Então, como é que a gente vai fazer agora? Eu vou jogar, ó, 2/3 do meu chocolate na bancada, ou seja, vai ficar um pouquinho de chocolate aqui, ó. Tá? Um pouquinho de chocolate vai ficar na minha vasilha. Esse pouquinho de chocolate eu não vou resfriar, vai ficar com a temperatura um pouquinho mais amena. A gente vem agora com uma espátula e na temperagem eu preciso movimentar. Então, movimento, tempo e velocidade. Eu movimento, espalho o chocolate, recolho o chocolate. Posso brincar um pouquinho com ele, porque essa imagem é bonita e todo confeiteiro gosta. A gente vem até a gente atingir uma temperatura de 27 graus. Então eu venho aqui, ó, recolho, vou medir a temperatura novamente. Está em 31 graus, temperatura de resfriamento. Eu espalho, movimentando o chocolate, ó, movimento ele, recolho novamente,
Recolhi. Novamente eu vou medir a temperatura. Baixou um pouquinho, 26,4. Tudo bem. A gente vem aqui, recolhe o chocolate rapidamente e junta com aquele pouquinho de chocolate que a gente deixou reservado no pote. Como a sala está refrigerada, né, a temperatura cai bem rápido. Então pode ser que quando eu juntar aqui agora, ele chegue a 28, 29 graus com um pouquinho de chocolate que tinha reservado. Mas se não chegar, a gente vai colocar no micro-ondas por 5 segundos para subir de 1 a 2 graus. E só aí eu consigo trabalhar com o meu chocolate, tá bom? Aí tudo, vem com a espátula, misturo para homogeneizar o calor do que eu resfriei com o calor que estava paradinho aqui no pote. Novamente com o termômetro, subiu para 29 graus. Lembra? De 28 a 29. Está na temperatura de trabalho. Então esse chocolate já está pré-cristalizado. Ele já está temperado, eu já posso trabalhar fazendo um banho, eu já posso fazer um bombom, uma casquinha de bombom, que ele vai cristalizar para mim, ok? Por que eu não posso simplesmente pegar o chocolate, derreter e botar na forminha? Aqui, gente, a gente trabalha com cristais, né? Dentro do chocolate tem cristais de chocolate, alfa, ômega, beta, beta 1, beta 2, assim vai. E aí, esses cristais, quando você compra um chocolate, ele já passou por um processo, né? O chocolate já passou por um processo de temperagem. E eles estão ali juntinhos, abraçadinhos. Quando você derrete o chocolate, a gente fala que ele tem uma temperatura eu falo que é uma temperatura de fusão. É uma temperatura que a gente fala que é de 35 graus. Quando o chocolate ele ultrapassa 35 graus, esses cristais começam a se separar. E uma vez que eles se separaram, se você pegar o chocolate derretido, né, que não passou por um processo de retemperagem, você vai botar na forminha, ele pode até endurecer na geladeira, mas ele não vai dar contração, e mesmo que você consiga soltar ele da forma, a força, quando você colocar na bancada, ele não vai ter estrutura, ele vai derreter novamente. Então a gente precisa agitar essas moléculas, unir novamente os cristais, para que forme uma nova cadeia de cristal, e assim ele fique firme para a gente, eles se solidifiquem e cristalizem, formando aí um chocolate. Então quer dizer que se por acaso ele chega na temperatura de 35 graus... É uma entrevista aqui hoje, ó. Quer dizer então que por acaso, quando ele chega na temperatura de 35 graus, os cristais se separam, se eu conseguir derreter antes de 35 graus, eu consigo utilizar? Sim, se você conseguir a proeza de botar ali devagarzinho no micro-ondas e derreter aos poucos, o chocolate não ultrapassar 35, deu 33, 34 graus, mas não passou 35, você já tem um chocolate que não perdeu a temperagem. Então você consegue trabalhar com chocolate já temperado, cristalizado. Um pouquinho do corante, eu estou utilizando corante para chocolate em pó, tá? Então só um pouquinho. Eu quero uma cor vermelha. Vermelho geralmente pede um pouquinho mais, mas eu vou colocando aos poucos e vou esperando o tom abrir. Corante próprio para chocolate, tá? Estiver mexendo. Enquanto isso, gente, eu peguei o chocolate que estava temperado ali dentro do recipiente e coloquei dentro do micro-ondas, porque a temperatura estava muito baixa, para a gente não perder essa temperagem. Então deixei ele lá dentro, está um pouquinho mais quentinho que aqui fora. Cada vez essa temperagem tem que fazer todo o processo de novo. Derreter até chegar em 45 graus, jogar na pedra, resfriar 27, voltar para 28, 29. Toda a coreografia. Mas o chocolate não vai... Não vai perder o chocolate não. Tá? Vou fazer com a pontinha do dedo. Eu quero sujar essa forminha. É uma forminha ó, de 9 gramas, tá? Uma casquinha de 9 gramas em formato de coração. O código 240, vocês encontram aqui na loja também. E a gente vai ó, só sujar, tá? Não tem um jeito específico certinho não, só quero fazer uma sujeirinha de vermelho. Vem com o dedo, eu vou sujando. Ó. Eu quero que fique um efeito marmorizado do chocolate branco com chocolate vermelho. Sujei. Deixar aqui de ladinho. Na hora de finalizar agora com o chocolate, a gente tem duas formas possíveis. A gente pode preencher essa forma, colocando até a marcação que vem indicada aqui embaixo dela. Mas eu, ser sincero, eu não sou muito adepto disso, porque mesmo com óculos, às vezes eu tenho dificuldade de enxergar essa marcação. Então eu gosto sempre de fazer pelo peso. Eu gosto de pegar sempre a balança. Não é balança de ouro. Sempre a balança. E eu vou pesando 9 gramas de chocolate ou de cobertura em cada cavidade. E você consegue manter o padrão e a gente não desperdiça tanto, tá bom? Chocolate já com a cobertura tá ótimo. Eu gosto de colocar na manga de confeitar. Tesourinha, Diego.
fazer Tem uma dúvida interessante aqui. Para quem não tem a pedra do mármore em casa, tem outra maneira de fazer a temperagem? Tem. Posso mostrar depois. Pode ser? Na próxima temperagem? Pessoal, vocês querem uma live só de técnicas de temperagem? Bota aqui nos comentários. A gente está de olho. Uma boa aula aí. O pessoal que tem dúvida. Inclusive, pra galera que é daqui do Rio de Janeiro, tá? Nós estamos às segundas-feiras, Loja de Caxias, às terças-feiras, Nova Iguaçu, às quartas-feiras, aqui na Barra, e às quintas, na Loja do Centro, tá bom, gente? E em todas essas aulas, a gente está fazendo aulas promocionais da Cical, mostrando um pouquinho sobre temperagem. Quem é daqui do Rio, de alguma dessas localidades, aproveita, vem fazer uma aula com a gente, vocês vão adorar trabalhar com chocolate. E é aulas a partir de 4,99. 4,99. Todas essas aulas de chocolate, 4,99. Essa forma de curação é uma forma lisa, não tem tanto desenho, então não precisa bater tanto. Mas tem algumas forminhas que tem muitos desenhos, muitas cavidades. Então a gente bate para tirar a bolha de ar e o desenho ficar totalmente preenchido. E fica bonitinho na forma de chocolate. Ó, sempre a bolinha a gente vai virar para a bolinha. A gente vem com cuidado e joga. Encaixando com perfeição. Ah, Cadu, botei muito chocolate, ultrapassou, vazou na forma, não tem problema? Não. O que não pode acontecer é o chocolate não chegar na marcação. E aí você não vai conseguir formar uma caixinha com perfeição. Então aqui, ó, já chegou na marcação certinha, ó, totalmente preenchida. Vou agora virar dessa forma aqui e dessa posição eu vou colocar na geladeira por mais ou menos 10, 15 minutinhos, até que fique totalmente opaco, o chocolate vai contrair e eu vou conseguir soltar a casquinha de chocolate daqui. Vocês reparem que o Diego, todo momento, ele está colocando o chocolate lá e está retirando. Ele não está ligando o micro-ondas, tá? Ele está só guardando lá para sair da reta do ar-condicionado. Eu só dei uma ligadinha de 5 segundos. Deu? Chegou a dar um? Tá. Pra E poder... toda vez ele vem, ó, e mede a temperatura, para verificar que está na faixa de 28 e 29 graus, que é a temperatura que eu preciso para trabalhar. Porque quando eu coloquei lá, ele estava 26. Me dá uma de tá? novo. Aí o que eu fiz? Coloquei 5 segundos para poder chegar até 28, 29. Tem gente que não gosta. Eu preciso vir aqui, ó, preencher totalmente a cavidade da forma. Ó. Preencho totalmente a cavidade. Isso aqui é o método antigo de fazer casquinha de bombom, quando não existia a forma da ABW de 3 partes, né? Fazia o pessoal com ovo antigamente com pincel, né? Pincelava o chocolate até formar a casquinha. Acho que eu vou fazer... Já tem 6, fazer só mais uma. Preenchi, certo? Se eu quero um bombom maciço, como tá com chocolate nobre, né? Ele já fica um bombom saboroso. Eu poderia colocar castanhas juntas, poderia colocar alguma coisa que trouxesse crocância e já teria um bombom maciço bem gostoso. Mas aqui eu quero fazer uma casquinha fininha de um bombom. Então eu venho batendo, ó. Deixa eu só limpar porque aqui sujou um pouquinho de corante vermelho. Preenchi, bati. Vou virar ao contrário. Devagarzinho eu vou batendo para tirar o excesso. O chocolate assim, é tão fluido que é bem capaz de ter que fazer uma segunda mãozinha aqui para não ficar tão fina a casquinha branca. Feito isso, ó, de cabeça para baixo, eu venho com a espátula e ó, retiro o excesso. O que é bom, né? Porque a gente consegue também fazer um banho bem fininho de um bom de mel e alguma coisa. A Amanda tá aí com a gente? Tá, a Amanda tá aqui. Ó, o Diogo, que é uma gracinha. Eu já era, tá, gente? Bem fininha mesmo, ó. Uma cobertura de um banho de um pão de mel, por exemplo, ficaria ótimo, porque eu teria um alto rendimento com chocolate. 2, 5 minutinhos e faço mais um banho em cima para ficar uma casquinha um pouquinho mais grossa. Tá, mas já consigo fazer uma segunda mãozinha de chocolate para engrossar um pouquinho mais a minha casquinha. Então eu venho com chocolate. E a gente coloca o recheio. Aquele formato lá é formato de trufa, mas na verdade é um bombom no formato de trufa. A trufa mesmo é quando a gente faz um ganache e a gente boleia esse ganache. Então fica aquele formato rústico. Então trufa é trufa, bombom é bombom, mas comercialmente a gente conhece o bombom trufa como trufa. Deu para entender ou confundiu mais? Ou seja, é um bombom, não é uma trufa. É um bombom em formato de trufa, entendeu? Então isso aí é bombom. É um bombom. Vai fazer qual aqui? Aquela da geladeira?
É, ela mesma. Agora vocês prestem atenção, hein? Porque eu vou ensinar uma técnica de temperagem super fácil para quem trabalha. Com chocolate, eu tenho medo de trabalhar com chocolate. Por causa de que eu não tenho espaço, não tenho pedra, não tenho ar-condicionado, então fica difícil de trabalhar. Ou, minha casa é muito quente, eu não consigo temperar o chocolate. Ó, aqui, 38. Dá pra ver? Voltar ao micro-ondas mais um pouco, tá? 15 segundos só no máximo. Só para poder chegar naquela temperatura de 42 a 45 graus. 43,9, quase 44, né? Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Fala com a temperagem direta. O que acontece na temperagem direta? Eu não vou jogar na pedra, eu não vou fazer um banho-maria invertido. Eu vou utilizar a geladeira, que todo mundo tem geladeira em casa. Eu acho que não tem geladeira em casa. Tem tá? que ter. Se não tiver geladeira, eu já fiz também no congelador, no freezer. Quando eu falo não tem geladeira, porque a geladeira é compartilhada com cebola. É isso, mas aí vamos lá. Não tem cebola, não tem uma geladeira para confeitaria própria. E o chocolate ele puxa esses aromas todinho. Então pode fazer no congelador. Só que o tempo vai ser diferente. O que a gente vai fazer? Eu vou mexer bastante chocolate. Ó, só de botar aqui fora e misturar bastante, a temperatura já vai caindo. Aquela meia cebola na porta, pode? Não. Não, né, gente? Então, tomar cuidado ao fazer isso na geladeira, porque o chocolate ele é famosinho em puxar, né, os aromas para ele. E o sabor também. Eu tenho um trauma de cupcake por conta disso. Eu já fui numa festa que eu comi o cupcake e tava com gosto de pimentão. Tu lembra, né? Eu lembro, tá? Eu tava. Ficar 3 minutinhos. Marca no relógio, marca no cronômetro, tá? 3 minutinhos. Você vai retirar daqui a 3 minutos e aí você vai mexer mais um pouquinho e vai medir a temperatura. A gente vai fazendo isso até ele baixar para 27 graus, que é a temperatura de resfriamento. Então, a proporção de chocolate branco, tá? Derretemos 200 gramas de chocolate branco. Adicionamos 100 gramas de creme de leite UHT de caixinha, tá? E saborizamos com uma pasta de baunilha. Para essa quantidade, nós utilizamos 9 gramas dessa pasta aqui da gostosinha maravilhosa, que é a French Vanilla. O de morango tem aqui. no site, Tem no site também. No site, tem site para todo o Brasil. Ó, esse aqui foi o de morango. O de morango a gente saborizou com a pasta de morango da Gostosinha. Vocês também encontram aqui na loja e encontram no site. Para fazer um bombom desse, eu gosto dele um pouquinho mais fluido. Poderia colocar um pouquinho no micro-ondas, mas eu acho que essa consistência vai dar. Eu venho aqui ó, com cuidado, preenchendo o meu bombom, mas deixando sempre um espaço para a gente fechar o bombom. Tá? Preencho, deixo um espaço. Será que a galera de casa tá marcando os 3 minutos? Será? Nossa, você marcou os 3 geladeira? minutos? Eu não. Deu 3 minutos, não deu? É por isso que eu sempre brinco que falo que em casa eu marco com a Alexa. Eu falo, Alexa, eu vou marcar 3 minutos. E ela vai me lembrar. Mas na geladeira, mexo muito bem de novo. Raspo a lateral. Eu tô fazendo o resfriamento dele na geladeira, gente. Média de temperatura, Diego, já caiu para 30 é? 35. 35? Não chegou em 27 ainda. Mais 3 minutinhos de geladeira. Só que o tempo é pouco. Certo? Então, ó, se precisar preencher um pouquinho mais, a gente preenche. Mas aqui já está satisfatório, porque ainda vai entrar uma camada de chocolate branco para selar o meu bombom. Olha lá, deixa aqui. Vamos finalizar. Eu gosto assim, que o Diego chega e bota só orégano. Agora quero jogar Eu venho aqui só orégano. Fala que o Diego Eu sou ótimo, estavam falando aí de Cadu. Eu vi. Fiquei com ciúme. Ih! Fechar. Não, fiquei com ciúme que não me chamaram também. Ó, vamos só finalizar. Passa a cara hoje, tá, gente? Ih! A gente conseguir fechar direitinho. É verdade que Selou. aqui em São Pedro da Aldeia, um dia tá aqui Sim. pra falar pra vocês, é verdade. Repito o chocolate de novo da geladeira, tá? E eu continuo mexendo. Vou precisar voltar lá mais 1 ou 2 vezes, mas vamos medir a temperatura agora. Continua bem fluido, com um brilho bonito, caiu para 31 graus, tá quase chegando a 27. Então mais uma vez, lá, máximo 2 a gente já chega na temperagem. Como que eu sei que já contraiu, gente? Repara que esse aqui, ó, meu dedo de chocolate,
ele tá levemente branquinho em volta e tá molhadinho no meio, tá vendo? Dá pra ver da câmera, Anderson? Esse molhadinho é onde não contraiu, onde ele tá preso. Eu até consigo forçar ele um pouquinho, olha, pra soltar. Pronto, soltou. Só que a gente acaba manchando o meu chocolate. Bom, repare que ficou manchado vermelho. Dá pra ver a câmera? Então o que eu gosto de fazer? Eu espero ele soltar completamente isso aqui para eu conseguir remover, para ele sair com brilho. Lógico, para o que eu vou fazer, não vai interferir no teu brilho aqui embaixo, onde ficou fosco. Porque ele vai ser um copinho com ganache de baunilha com uma cereja ali em cima. Mas a gente deixa ele cristalizar completamente para ele contrair na forma. E que arraso! 27 graus. E agora, gente? Chegamos na temperatura de resfriamento, mas não está na temperatura de trabalho. Então o processo é muito parecido com o processo de tablagem. De subir para 42, 45, resfriar para 27, mas eu vou subir agora para 29 e 30 graus. Por que 29 e 30 se o outro eu fiz com 28 e 29? Aí você vai pegar de novo a embalagem, se eu não me engano, ó. Temperatura de trabalho do chocolate ao leite da Cical, 29 e 30 graus. Então, sempre quando você for fazer um processo de pré-cristalização, de temperagem, leia o que está na embalagem especificando. Quando for tomar um remédio, tem que ler a bula também. Não leia a bula do remédio. Tem que ler. Fazer aquela curvinha no chocolate, a gente chegar em 29 e 30 graus. E a gente consegue trabalhar com ele. Só lembro que tá fazendo só Gente, então a live de hoje é o quê? Uma caixinha de docinhos, uma caixinha de bombons para você presentear a sua pessoa amada nesse dia dos namorados. Fazer de fácil venda, né? Também, para quem é confeiteiro e vai vender aí, ó, é uma ótima opção para você colocar no cardápio de venda. E se você não tem uma pessoa amada, não desista. Faça para você. Você tem que se amar. Deixa eu 2 segundinhos. Tá que tá de hoje, né? Foi. Ele voltou mais 2 segundinhos lá, o chocolate brilhoso, fluido e a temperatura 29,4. Está na temperatura de trabalho, certo? Gente, dá para fazer também com a cobertura, só que eu acho que cobertura é tão simples que eu chegar aqui e fazer uma coisa com cobertura para vocês vai ser muito rápido. Então, eu prefiro ensinar um método que às vezes as pessoas acham que é mais trabalhoso, né, que é fazer a temperagem, a pré-cristalização, para que vocês vejam que não é tão difícil assim a gente trabalhar com a pré-cristalização e oferecer um produto cada vez melhor para o cliente de vocês, ou até mesmo para vocês mesmos. 13. É uma forma em formato de trufa, é um bombom em formato de trufa. Então, aqui a caixinha ela pesa 9 gramas também. Tá? Vou pegar a balança. Tudo que na Vivian Festas, aos 9 gramas, que eu prefiro pesar, ou posso preencher até a marcação. O bom que a forma já diz, né? 9 gramas, você coloca 9 gramas de chocolate. Só que as pessoas às vezes não se atentam que tem a marcação do peso. Aí fica sofrendo ali, tentando Eu acertar não a linha sabia e que passa essa da linha. linha seria disso. É porque é 9 gramas? É, Tem que passar. exatamente. Várias vidas. Silicone. Reparem que esse aqui não precisa bater muito, né? Porque é uma forma que é mais lisinha, então não dá tanta bolha de ar. Gente, sempre encaixando, ó, pingalinho, ó, furinho com furinho. A gente vem de uma só vez e vira. Né? É, Como se fosse um copinho. Vamos fazer agora o recheio dele? Deixar ele preparadinho na frente. Vou pegar agora a batedeira, bem gelado, e eu vou bater só para ele emulsionar um pouquinho. 200 gramas de chocolate nobre, 100 gramas de creme de leite. Derreteu e saborizou. Vou bater rapidamente, só para emulsionar um pouquinho. Tiro o ganache em 5 minutinhos, só para ele ficar assim, ó, nessa textura um pouco mais leve, fica mais cremosa. Eu falo que geralmente fica até com uma leve textura de sorvete, fica bem gostoso pra gente comer. E esses pontinhos são os pontinhos da São baunilha, né? pontinhos realmente da baunilha que a gente encontra na pasta saborizante da Gostosia. Vou colocar uma pitanguinha. Eu adoro que o Diego chega com o orégano. Cadê o orégano, Diego? Vem aqui, coloca uma cerejinha. Vocês conseguem encontrar. Gente, Vem o que a aqui. gente fez na cereja, tá? Vocês encontram aqui na loja. Vocês encontram assim, fracionado, tá? Com o talo e sem o talo. E é cereja, gente. Cereja mesmo. Pra fazer esse tipo de decoração é melhor pintar. Sim. Dá um tchan, né? Mais um aqui, ó.
Tinha aqui com o dedo. Era para alguém que tivesse com a luva fazer isso, mas ele vai dar acabamento. Eu vou Cadê? soltando, que ele vai dar acabamento. Por quê? Tá vendo aqui, olha? Então precisa dar acabamento. Deixa eu pegar outra luva aqui. E olha a cor incrível que ficou do vermelho. Aí ficou esse efeito, que foi o efeito marmorizado, porque a gente usou chocolate mesclado, né? Sujando a forminha. E esse efeito também pode ser usado em qualquer tipo de forma, né? Pode. Qualquer formato. E Pode. vocês fizeram com qual corante? Corante, a minha chefe está assistindo, então ó, fiz com o corante da Flex Fest, gente, um corante em pó, tá? Um tom vermelho. Tem também todas as são 10 cores que vocês encontram aqui na loja da Rivian Festas. Tem que dar o acabamento, né? Pra ficar. Dar aquele tchan, tem que ter. Vem com a tesourinha aqui. E eu corto tudinho, ó. A tesoura tem que ser para confeitaria, né? Com certeza. Um fundinho de brigadeiro, ó. Qual a diferença de usar chocolate nobre para o brigadeiro e chocolate cacau em pó? Cacau em pó. O chocolate ele vai agregar um pouco mais de sabor e uma textura um pouco mais cremosa, um sabor mais agradável do chocolate. Agora, eu poderia falar um pouco além, na questão da precificação. Que as pessoas falam assim, ah, mas eu utilizo o cacau em pó porque utilizar o chocolate muitas vezes é mais caro. E utilizando o cacau é mais barato na hora de confeccionar. Na verdade, não é bem assim. Tá? Quando a gente vai calcular, vai precificar, dá a mesma coisa em questão de precificação. Se eu faço um brigadeiro gourmet utilizando cacau, eu vou ter em torno de 400 a 500 gramas de brigadeiro pronto. Aí eu vou precificar por quantidade de unidade. Vamos supor que deu 68 centavos por unidade. Vou fazer um brigadeiro gourmet com chocolate nobre. Vai dar 600 e poucos gramas, ou seja, o rendimento é maior. Aí quando eu divido pela quantidade de rendimento, vai dar 68, 69 centavos a unidade. Ou seja, na precificação, o custo de fazer com chocolate em pó e fazer com chocolate nobre é o mesmo. Então, se eu tenho um produto que fica mais gostoso com chocolate nobre e tem a mesma precificação, eu prefiro trabalhar com ele. Aí que entra a questão de você se diferenciar no mercado. Então, Você saber oferecer um produto diferente. precificar, botar na ponta do lápis, gente, Confeiteiro é essencial, foge né? da precificação. Para muito mais. Eita, como faz bicho. Todo mundo afiado, na ponta da papel. Além de palha, pessoal, vocês podem colocar papel seda. Sim. Aqui na loja vocês têm, gente, um paredão com infinitas possibilidades de caixinhas, decorações. E a gente fecha aqui. Olha que gracinha esse visor. Dá pra ver o marmorizado lá no fundo. Tem um tema de agora, né? Mas seria você tá com luva, né? Tô. Você quer fazer? Não. É bom que já dá até um efeito na forminha também. Gostei. Olha como fica legal. Os corantes da Flex arrasam, né? Mais um pouquinho. Vou deixar isso aqui de frente pra vocês verem aqui, ó. Olha como fica legal. Vocês já vocês, hein? E isso valoriza o produto, né? Você pode agregar valor. E é isso, gente. Finalizamos esse vídeo. E todos os materiais que nós utilizamos aqui, vocês conseguem encontrar em todas as unidades das lojas Vivian Festas e também pelo site. E se você gostou, já sabe. Curta, compartilhe e me siga para mais dicas como essa.